Um vídeo do ministro da Educação dançando aumenta a polêmica sobre as verbas no Museu Nacional. Em áudio e vídeo, o repórter Matheus Meirelles. O Ministério Público Federal pediu explicações ao Ministério da Educação sobre possíveis problemas com a verba do Museu Nacional no Rio de Janeiro, causados por contingenciamento de verbas. Nessa quinta-feira, o ministro Abraham Weintraub publicou vídeo no Twitter criticando o que chama de chuva de fake news sobre o MEC. Na gravação, ele aparece rodando um guarda-chuva sob a trilha sonora de Singing in the Rain, tema do clássico filme de mesmo nome, lançado nos anos de 1950. Weintraub alega que a notícia de que a pasta havia bloqueado verbas destinadas à recuperação do Museu Nacional é mentirosa e atribui o contingenciamento à bancada do Rio de Janeiro na Câmara. Haviam emendas parlamentares de 55 milhões para recuperar o museu. A bancada do Rio de Janeiro, uma emenda parlamentar da bancada, resolveu reduzir em 12 milhões, sobrando 43 milhões para as obras. Nada a ver com o MEC. Mas mesmo que elas não tivessem reduzido e o dinheiro já tivesse prontamente disponível para ser gasto, o projeto ainda não está protocolado. O ministro ainda alfinetou a reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, responsável pelo museu, por não ter dado explicações sobre o incêndio que destruiu o prédio e o acervo em 2 de setembro de 2018. A UFRJ alega, por meio de nota, que houve um bloqueio sobre os 55 milhões de reais oferecidos pela Câmara dos Deputados por meio da emissão de emenda impositiva para a revitalização do local. Esse congelamento teria ocorrido, segundo a instituição, na mesma data em que o Ministério da Educação anunciou o contingenciamento. No ofício enviado ao secretário executivo do MEC, Ricardo Machado Vieira, a Procuradoria questiona se houve ou haverá bloqueio de fato no orçamento e se foram feitos estudos sobre eventuais impactos nas obras e licitações. O prazo para a resposta é de 5 dias. Em nota, a bancada do Rio de Janeiro no Congresso Nacional informou que reduziu de maneira linear as emendas para ajustar os valores ao bloqueio de 21,65% imposto pelo decreto presidencial de 29 de março. O grupo de parlamentares ainda destacou que espera que os recursos para projetos importantes sejam descontingenciados pelo governo federal. Bom, e além do nosso Alexandre Borges, aqui conosco nos estúdios, Felipe Moura Brasil. Salve, salve, Felipe. Bom dia. Salve, salve, Tiago. Bom dia, equipe, ouvintes, espectadores do Jornal da Manhã. Eu tenho que lembrar aqui 2 parágrafos do artigo que eu publiquei no site da Jovem Pan umas semanas atrás, chamado A Ordem no Governo Bolsonaro, porque eu fiz toda uma reflexão teórica sobre esse tipo de comportamento do ministro da Educação. Então começava assim: para evitar ou minimizar a exploração política de uma decisão técnica, é preciso justificá-la e explicá-la tecnicamente, antecipando-se às narrativas dos adversários com refutações preventivas. Quando se contamina a decisão técnica com arroubos ideológicos, o efeito é contrário. Insufla-se a exploração política, fortalecendo a narrativa dos adversários e seu poder sobre as massas manobráveis. Esse era o primeiro parágrafo do meu artigo, e lá adiante, depois de toda uma reflexão, eu falava assim: o ministro Abraham Weintraub contaminou a decisão técnica com críticas à balbúrdia nos campi e a disciplinas de áreas humanas como filosofia e sociologia, além de ter posto em questão as pesquisas universitárias. Nada disso sendo a real justificativa da medida orçamentária específica, ainda que eventualmente, apesar de genéricas, as críticas tenham base na realidade. E um vídeo para explicar o valor do bloqueio na educação, Weintraub só gravou após a explosão da polêmica e em relação a ela. Então, esses eram 2 parágrafos desse meu artigo, está lá disponível no site da Jovem Pan, mas é bom lembrar que o contingenciamento de 30% é sobre as despesas discricionárias, que são as não obrigatórias, que representam menos de 12% do orçamento total. Então, isso dá, na verdade, 3,4% de contingenciamento do orçamento das instituições federais de ensino superior. Muita gente arredonda aí para 12% e aí acaba resultando em 3,6%. Mas enfim, um contingenciamento muito baixo que foi distorcido pela narrativa esquerdista, que preferiu pegar o número mais alto de 30% e transformar contingenciamento em cortes para ter essa bandeira de que o governo Bolsonaro está cortando 30% das verbas de educação.
E o ministro, ele resolveu dobrar a aposta. Ele, com todo o seu sarcasmo, com toda a sua ironia, ele gravou esse vídeo segurando um guarda-chuva que dá mais margem à exploração política, de que ele é um maluco, ou de que ele não tem noção do cargo que ele ocupa, quando ele, na verdade, deveria estar dando explicações técnicas desde o começo. Então, os arroubos ideológicos contaminaram aquela decisão sobre o contingenciamento, que é algo comum que houve no governo Temer, no governo Dilma, no governo Lula. Ele contaminou tudo isso, que é uma questão orçamentária específica, com esse tipo de atitude. Então, no começo, os arroubos ideológicos contra o que acontecia nas universidades, e agora esse sarcasmo exacerbado, que obviamente é engraçado, eu acho graça, eu rio, a gente ri aqui no estúdio quando vê o ministro da Educação segurando aquele guarda-chuva, mas é algo que se guarda para um programa de TV, talvez ele seja mais adequado para isso, né? Para ter um quadro num programa de TV e fazer comentários sobre educação, mas para a liturgia do cargo eu acho que fica inadequado e dá mais margem ao crescimento de um movimento, com perdão aqui da extensão, que mesmo que não seja tão grande quanto a manifestação de domingo a favor da reforma da Previdência, do pacote anticrime, de medidas adotadas pelo governo, pode continuar ali como uma faísca que pode explodir a qualquer momento quando houver mais motivos para o pessoal que é contra o governo Bolsonaro sair às ruas. Então, muitas manifestações no passado, elas permaneciam ao longo do tempo e aí podiam crescer a qualquer momento diante de alguma atitude errada do governo. É melhor evitar isso, é melhor colocar panos quentes e dar explicações muito específicas, muito técnicas. E do ponto de vista técnico, Felipe, o ministro alegava, usando o guarda-chuva, que estariam chovendo fake news lá no MEC, no Ministério da Educação, a referência exatamente a essa questão do contingenciamento. Ele dizia que foi a bancada do Rio que havia decidido pelo corte. E aí os deputados divulgaram ontem, de acordo com deputados e senadores do Rio de Janeiro, eles receberam um ofício da Casa Civil solicitando o contingenciamento de recursos das emendas impositivas ao orçamento de 2018. E isso acabaria atingindo também os projetos relacionados ao Museu Nacional. Então eles contestam essa versão do ministro de que foi uma decisão própria deles em atacando ou cortando aí as verbas que iriam para o Museu Nacional. Então há essa divergência agora também do ponto de vista técnico, né? Ele quis brincar com a situação, dizendo que era fake news e tal, e na verdade tem todo o procedimento envolvendo esse contingenciamento. Aliás, o questionamento passa muito por aí, porque como foi um contingenciamento linear, acabou pegando muitas áreas de pesquisa, trabalho sério que é exercido pelas universidades, e essa área de pesquisa, ela está naquela fatia livre, que não são despesas obrigatórias. Então o que se imaginava é que ele deveria ter conversado com os reitores em cada área para poder definir a alocação de recursos de uma forma mais eficiente. Alexandre. Olha, quando a gente vê esse vídeo do ministro, me lembra aquela expressão comum que diz: será que não tem um amigo, uma amiga para dar um toque? Que é quando você vê uma pessoa fazendo uma cafonice, alguma coisa na rua que não deveria fazer, né? Alguém sempre brinca dizendo: pô, não tem uma amiga para dar um toque? Isso lembra, inclusive, como é que os políticos em Brasília vivem numa bolha, cercados de assessores, puxa-sacos, e ninguém tem coragem de dizer: amigo, não faz isso, né? Quer dizer, um assunto sério que ele resolveu fazer uma brincadeira que eu achei particularmente cafona, mas tudo bem. Independente de ser ou não sem graça, isso não cabe para o nível de seriedade que se espera da discussão que tem que haver. De qualquer jeito, é bom lembrar que contingenciamento é algo perfeitamente normal e acontece em todos os governos desde sempre. Os orçamentos são decididos no ano anterior, e o orçamento que está sendo trabalhado pelo governo federal esse ano foi aprovado em dezembro do ano passado, e isso é feito em cima de uma projeção da economia, uma ideia de que os especialistas, os analistas têm em função do desempenho projetado da economia para o ano posterior. O que acontece é que a economia brasileira não está performando como foi previsto lá em dezembro de 2018, quando se achava que a gente ia crescer esse ano 2,5%, e as projeções estão mais próximas agora de 1%, um pouco mais, um pouco menos, mas estão bem menores do que se imaginava em dezembro. Então, o contingenciamento de verbas é normal, é uma atitude administrativa prevista em lei e não deveria ser alvo de tanta gritaria. O que deveria ficar de recado para quem está gritando é o seguinte: você não quer que haja contingenciamento? Então ajuda o país a crescer, ajuda a que as reformas urgentes do país passem, e a mais urgente de todas, a reforma da Previdência. Fique do lado, ajude o Congresso a passar as reformas urgentes, que a economia cresce e ninguém precisa contingenciar nada.
Diga, Felipe. Eu seria a última pessoa também, queria deixar registrado, a atacar a ironia, o sarcasmo por si sós. A gente usa material, recurso literário, recurso retórico para fazer críticas. Eu não tenho absolutamente nada contra isso. Agora tem uma questão que é estratégica. Quando você está lidando com questões técnicas, vale a pena você ser técnico, didático, educativo, muito específico para evitar o aumento de uma crise que foi gerada na sua raiz por um problema de comunicação do governo, né? Que talvez vá além disso, até escrevi sobre isso no artigo, porque falta estratégia mesmo, estratégia na hora de anunciar medidas, sobretudo sobre pontos sensíveis do país e do debate público. E a gente vê um exemplo emblemático dessa falta de estratégia, porque o ministro da Educação comete ali, falando de improviso, um erro de português, falar haviam emendas, e o verbo haver no sentido de existir não se flexiona assim, ministro. Então é preciso haver mais cuidado na hora de anunciar medidas e na hora de refutar as narrativas circulantes.